Sente-se em silêncio por um instante. Antes de perguntar como se tornar um com o tal, é preciso perceber algo profundamente paradoxal. Você nunca esteve separado dele. A onda pode perguntar como se unir ao oceano, mas a própria pergunta já nasce de um equívoco. A onda jamais esteve fora do oceano. Da mesma forma, o ser humano imagina que precisa alcançar o tal, encontrar o tal ou conquistar o tal. Mas o tal não é um lugar para onde se vai. É aquilo dentro do qual você já vive, respira, pensa e existe neste exato momento. O problema não é a distância entre você e o tal. O problema é a ilusão de separação criada pelo ego. O ego é um fabricante de fronteiras. Ele divide eu e o mundo, eu e os outros, eu e a vida, eu e o tal. Mas o tal nunca reconheceu essas divisões. Elas existem apenas na mente. Por isso, viver em harmonia com o tal não significa adicionar algo à sua vida. Significa remover aquilo que obscurece sua percepção dele. Primeiro, pare de lutar contra o fluxo da realidade. A maior parte do sofrimento humano nasce da resistência. A realidade diz: isto mudou. Mas o ego responde: não deveria ter mudado. A realidade diz: isto terminou. Mas o ego responde: deveria continuar. A realidade diz: é hora de partir. Mas o ego responde: quero permanecer. Nesse conflito surge o sofrimento. O tal não sofre, porque não resiste ao próprio movimento. A água não luta para permanecer na montanha quando é hora de descer. Ela simplesmente flui. Viver em harmonia com o tal é desenvolver essa mesma flexibilidade interior. Segundo, abandone a necessidade de controlar tudo. O ego acredita que sua função é administrar o universo. Quer controlar pessoas, quer controlar resultados, quer controlar o futuro, quer controlar a própria vida. Mas observe com profundidade. As maiores coisas da existência acontecem sem o seu controle. Seu coração bate sozinho, seu corpo cresce sozinho, as estações mudam sozinhas, as galáxias giram sozinhas. Existe uma inteligência imensa operando muito além da mente individual. O sábio aprende a cooperar com essa inteligência, ao invés de tentar substituí-la. Isso é o Wu-Wei, a não-ação. Não significa passividade, significa agir sem a compulsão do controle. Terceiro, torne-se vazio. Esta talvez seja a prática mais difícil. A mente moderna está sempre cheia de opiniões,
cheia de desejos, cheia de medos, cheia de planos e cheia de ruído. Mas o Tao entra pelo espaço vazio. Uma taça é útil por causa do espaço que contém. Uma casa é habitável por causa dos cômodos vazios. Uma mente torna-se sábia quando cria espaço para ouvir. O vazio não é ausência, é disponibilidade. Quarto, volte à simplicidade. O Tao está sempre no simples. O ego busca o extraordinário, mas o Tao manifesta-se no ordinário, na respiração, no vento, no caminhar, no silêncio e na água escorrendo pela pedra. Por isso, muitos procuram experiências espirituais grandiosas e ignoram o milagre que está acontecendo agora. O Tao não está escondido atrás da vida. Ele é a própria vida. Quinto, deixe de querer ser alguém. Este é talvez o ensinamento mais radical. Grande parte da existência humana é uma tentativa de construir uma identidade. Ser importante, ser admirado, ser reconhecido, ser especial. Mas o Tao não precisa ser especial. O sol não tenta impressionar ninguém. A árvore não busca aplausos. O rio não exige reconhecimento. Eles simplesmente expressam sua natureza. O sábio também é assim. Quanto menos energia gasta sustentando uma imagem de si mesmo, mais naturalmente o Tao pode fluir. Eis um segredo raramente dito. Muitas pessoas imaginam que unir-se ao Tao é uma experiência mística extraordinária, mas frequentemente é exatamente o contrário. É o desaparecimento gradual da necessidade de experiências extraordinárias. É uma simplicidade tão profunda que o ego a considera sem importância. Você come quando tem fome, descansa quando está cansado, fala quando há algo a ser dito, silencia quando não há, age quando é hora de agir, espera quando é hora de esperar, sem excesso, sem resistência, sem luta desnecessária. E então, algo curioso acontece. Você para de tentar viver em harmonia com o Tao, porque percebe que era a própria tentativa que estava criando a separação. O Tao não pode ser alcançado. O Tao é permitido. Quando o ego deixa de ocupar o centro do palco, o que sempre esteve presente torna-se evidente. E então você descobre o maior segredo de Lao Tse. Não é você que encontra o Tao, é o Tao que permanece quando aquilo que você imaginava ser desaparece.